Olá, turma, tudo bem? Vamos falar um pouco mais de regência? Você já sabe que regência é a relação entre dois termos numa oração. E é sempre uma relação de dependência, onde um termo exige a presença de um outro termo. Na aula de hoje nós vamos falar sobre regência nominal. É isso, você já ouviu falar de regência verbal, mas existe também uma regência nominal. Vem comigo que é hora de aprender. Regência nominal é a relação que existe entre dois termos numa oração, sendo um desses termos um nome e o outro o seu complemento. Normalmente, na regência nominal, nós temos um nome transitivo, isso mesmo, um nome que exige a presença de um complemento, e esse nome que exige a presença do complemento tanto pode ser um substantivo, como um adjetivo, ou mesmo um advérbio. Observe nos exemplos. Ela tem amor por leitura. Perceba que o nome amor exige a presença de um complemento, porque quem tem amor por alguma coisa. Então, observe que nós temos um nome, amor, exigindo a presença de um complemento. Essa relação entre o nome e o seu complemento normalmente se dá por meio do uso de uma preposição. Você já sabe que em regência você precisa dar atenção aos termos regentes e os termos regidos e a forma de regência que acontece. É nessa forma de regência que você pode incorrer em um erro de regência, por não usar a preposição adequada, por usar talvez uma preposição que é corriqueira, que é usual, que muita gente utiliza, mas que na verdade fere a norma padrão. Então é preciso ficar atento ao termo regente e o termo regido e, sobretudo, a forma como os dois se relacionam, com qual preposição. Nesse exemplo, por exemplo, quem tem amor por algo, ou quem tem amor a alguma coisa. Por exemplo, quase a mesma frase poderia ser: ela tem amor aos livros. Então, o nome amor, que é um substantivo, nesse caso aqui, o nome amor rege um complemento que pode ser introduzido pela preposição por ou pela preposição a. No meu outro exemplo, ficou ansioso por novos livros. Observe que o nome ansioso pede um complemento. Esse complemento é por novos livros. Perceba que a relação entre os dois termos, termo regente e termo regido, se deu por meio da preposição por. Nesse caso, o nome transitivo, o nome que está exigindo um complemento, é um adjetivo. E no próximo exemplo, votaram favoravelmente ao projeto. Note que quem vota favoravelmente a alguma coisa. Então, o complemento para esse nome, o nome favoravelmente pede um complemento, o complemento para esse nome é ao projeto e foi introduzido por meio da preposição a. Então, observe que, nesse caso, nós temos agora um advérbio. Perceba, portanto, que em regência nominal nós temos nomes, substantivo, adjetivo ou advérbio, regendo um complemento, exigindo a presença de um complemento. E esses complementos são introduzidos por preposição. Você precisa entender, aprender, memorizar quais são as preposições que são exigidas por alguns nomes. Às vezes, essa preposição, como já falei, o mesmo nome pode exigir a presença de mais de uma preposição, como aconteceu aqui e como pode acontecer nessa frase. Ficou ansioso por novos livros. Ficou ansioso com os livros. As duas frases, as duas formas de regência são aceitáveis.
Entretanto, você precisa notar que, mudando a preposição, nós temos uma sutil mudança no sentido da frase. Ficou ansioso por novos livros, a pessoa estava na expectativa de que vai receber novos livros. Agora, quando eu digo ficou ansioso com os livros, esses livros já chegaram e causou uma certa ansiedade na pessoa, uma certa emoção. Então perceba que a mudança de preposição, o uso diferente de preposição pode afetar o sentido da frase. Por isso, é importante que você aprenda a regência para escrever dentro da norma padrão para assim atender a sua intenção comunicativa. Vamos analisar mais alguns exemplos. Observe, a mãe estava aflita com a demora. Note que o nome aflita, nome, estamos falando de regência nominal, não é? Não é o verbo, é o nome. A palavra aflita, o nome aflita é um nome transitivo, exige a presença de um complemento. Quem está aflito por alguma coisa. Quem está aflito com alguma coisa. Note que o nome aflito pede um complemento. Esse complemento tanto pode ser introduzido com a preposição com, como com a preposição por. Mas, mais uma vez, eu enfatizo a questão de que a mudança de preposição muitas vezes determina uma mudança de sentido. A mãe estava aflita com a demora, ela estava num estado de aflição porque alguém estava demorando a chegar. Quando diz estava aflita por notícias, ela estava desejosa de que chegasse alguma notícia para ela. Então veja que aqui o aflito com a demora não é desejando a demora, é incomodada com a demora. Quando eu digo aflita por notícias, é desejando que chegasse notícia. Há uma sutil mudança no sentido da frase pelo fato de mudar a regência. O professor fez alusão à prova. Observe que quem faz alusão a alguma coisa. Veja que a prova admite um artigo. Pelo fato de ter a preposição a mais o artigo a, é por isso que aconteceu a crase nesse caso. Crase é um outro conteúdo que vocês vão estudar e que, para entender crase, você precisa ter um certo domínio de regência verbal e regência nominal. Você vai precisar desses conteúdos aqui como subsídio para entender o próximo. Então, observe a outra frase. Esta aula ficará acessível a todos. Veja que o que é acessível a. Professor, por que agora não tem crase? Porque todos é uma palavra masculina. Não tem como eu colocar o artigo a. E a crase é quando nós temos a junção do a preposição com a artigo. E mais algumas coisinhas, não só o a artigo. Mas então nós temos aqui o caso de regência. A palavra acessível rege um complemento. E esse complemento é introduzido pela preposição a. Assim como a palavra alusão, que rege um complemento, introduzido pela preposição a, que ocorreu aqui nessa crase. Então é importante observar que a regência nominal são nomes, substantivos, adjetivos e artigos que exigem a presença de complemento. Esse complemento vem acompanhado de determinadas preposições e há alguns nomes que exigem mais de uma preposição. Portanto, é preciso que a gente memorize alguns nomes desse, algumas preposições. É difícil memorizar, são muitos nomes, como é que a gente faz? O fato de você fazer algumas leituras, você vai se acostumando com algumas regências. E também você tem aquelas análises que a gente faz. Quem está aflito com algo. Aí você, usando esse macete, você descobre algumas preposições. Quem está aflito com. Quem faz alusão a alguma coisa. O que é acessível a alguma coisa. Usando esse esquema de investigação, eu chamo assim, usando esse esquema você descobre algumas preposições, mas não todas. Por isso é importante que a gente memorize os nomes e suas regências. Por isso você pode acompanhar nesta tabela que eu vou mostrar agora.
Veja que essa tabela mostra alguns nomes adjetivos, nomes substantivos e nomes advérbios. Está tudo separadinho aí por cor para facilitar a sua visualização. Observe agora que quem está acostumado, o adjetivo acostumado rege a preposição a ou a preposição com. Estou acostumado com essa situação. Ou estou acostumado a te escutar. Quem é afável com ou afável para. Indo lá para a parte dos substantivos, veja que quem tem amizade a alguém, amizade por alguém ou amizade com. Quem tem amor a ou por. Quem tem aversão a alguém ou aversão por alguma coisa. Quem tem capacidade de ou capacidade para. Perceba que muitos desses nomes trazem mais de uma preposição. E quanto a isso, já falei algumas vezes aqui na aula, você precisa ficar atento, porque a mudança de preposição pode determinar uma mudança de sentido. Olha os advérbios. Delicadamente. Quem age delicadamente com. O que é favorável a. Então, dá uma olhada nessa tabela, analisa, veja como é. Treine pegando essas palavras e fazendo frases utilizando diferentes regências para você perceber mudanças de sentido, para você perceber o uso. É assim que a gente aprende, é assim que a gente melhora a nossa capacidade comunicativa, através do treino, através do estudo, através da vontade de aprender. Espero que a aula tenha contribuído com a sua aprendizagem. Até a próxima videoaula.